Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no Salmo de número 60. Na quarta-feira nós estudamos o Salmo de número 61. Explicamos ali que por uma questão didática e de objetivos nós invertemos e agora nós leremos o 60. Oração em tempos de guerra. Nós aproveitamos este título do tradutor, porque é um título muito apropriado, e este é o título da nossa mensagem, Oração em Tempos de Guerra. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 60. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios do testemunho. Hino de Davi para ensinar. Quando lutou contra os sírios da Mesopotâmia e os sírios de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no Vale do Sal. Ó Deus, tu nos rejeitaste, nos dispersaste. Tens estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem diante do arco. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém, e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Amém. Meus irmãos, antes de conhecer a Cristo, nós vivíamos sob o poder do mundo, esse sistema iníquo que jaz no maligno e que se levanta contra Deus, da carne, esse inimigo dentro dos portões, nossa própria inclinação para desobedecer a Deus, e do diabo, o inimigo de nossas almas. Essas três forças, o mundo, a carne e o diabo, elas nos aprisionavam, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, de 1 a 3. E em nossa conversão, nós fomos libertos dessas forças. Mas elas agora se unem em oposição contra o crente. A união com Cristo, nós sabemos que ela nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. E isto estabeleceu uma separação radical entre nós e o mundo. Por isso, embora vivamos nele, já não pertencemos a ele. Como Jesus disse, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. E essa diferença entre nós e o mundo, ela gera uma inimizade inevitável. O mundo odeia Cristo e odeia os seus servos. O mundo odeia os filhos de Deus. Por óbvio, isto não justifica qualquer hostilidade pessoal de nossa parte para com aqueles que são do mundo. Pelo contrário, a hostilidade parte deles. Nossas armas são de outra natureza. Mas esta divisão significa que devemos reconhecer que não há comunhão entre nós e o mundo. O cristão está em Cristo. O mundo jaz no maligno. O cristão está na luz e o mundo vive nas trevas. A própria condição antagônica de ambos já traz uma relação de inimizade. De modo que estar no mundo, após ser liberto por ele, implica habitar como ovelhas no meio de lobos. É o mesmo que viver em um campo minado. Você está num campo minado, nós estamos num campo minado. Temos, portanto, uma guerra implacável a ser travada
contra o mundo enquanto sistema iníquo e rebelde. Não há negociação, e acredite, o mundo muitas vezes avança e ganha terreno em nosso coração e em nossa mente, se nós não estivermos arraigados em Cristo e na sua palavra. O Salmo 60, queridos, nasce de um tempo de crise militar em Israel. Para Davi e seu povo, o campo de batalha não era apenas político ou militar, mas espiritual. A confiança não poderia repousar apenas em armas e soldados, mas no Deus da aliança, que governa sobre as nações. Da mesma forma, cada crente que não esteja em guerra, mesmo que nós não estejamos em guerra literal ou física, cada crente enfrenta conflitos e lutas espirituais. Essa é a guerra da igreja. E este salmo, meus irmãos, ele nos ensina a orar em meio às crises. Esta é, de fato, uma oração de guerra. Lembro-me que ali por volta dos anos 80, também avançando um pouco para os anos 90, um movimento dentro do evangelicalismo que, de fato, invadiu todas as denominações foi o movimento de batalha espiritual. E eu me lembro que o movimento de batalha espiritual ensinava você a fazer orações de guerra para repreender o inimigo. E formas de repreender a Satanás. Havia toda uma intrincada estratégia baseada numa espécie de mapeamento espiritual para vencer as hostes malignas. Mas essas muitas heresias que já estão um pouco ultrapassadas, até mesmo dentro dos círculos heréticos, elas acabavam por desviar a igreja da palavra de Deus. Aqui temos uma oração de guerra. Aqui temos uma oração correta para você orar em tempos de guerra. E então, nós precisamos olhar esse salmo com muito carinho, porque ele nos ensina a orar em meio às nossas crises, buscando em Deus a vitória, que não pode ser conquistada pela força humana. Nós já tínhamos visto que o Salmo 61 é um salmo de oração pelo reino de Deus. E que ele também é um salmo de guerra, é também uma oração de guerra. E o Salmo 60 está também dentro deste tema. Ele é um salmo de lamento individual, e nós vamos entender por quê. Observe aí, nessa parte que está acima do número do capítulo, e que está em itálico, você tem aí um título. Esse título histórico nos remete ao período das grandes campanhas militares de Davi contra Arã, ou Síria, Arã é a mesma Síria, Naaraim, Arã-Zobar e Edom. Esse contexto aqui indicado, observe, hino de Davi para ensinar. Davi quer ensinar o povo de Deus a orar em situações semelhantes a que ele passou, quando lutou contra os sírios da Mesopotâmia e os sírios de Zobar, e quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no Vale do Sal. Este contexto indicado, ele é narrado em 2 Samuel 8 e 1 Crônicas 18. E eu quero que você abra lá, e nós vamos olhar rapidamente. 2 Samuel 8 traz aí uma lista de diversas vitórias de Davi. E no verso 13, diz que Davi, observe aí que vários povos se levantam. Davi agora já está estabelecido no trono. No capítulo anterior desse mesmo livro, de 2 Samuel, Deus já havia feito a aliança do reino com Davi, prometendo que um descendente seu reinaria para sempre sobre todas as nações. E logo em seguida, Davi realiza campanhas militares. Observe que ele feriu os filisteus e os sujeitou, que ele derrotou também os moabitas, inimigos vizinhos, e também ainda contra Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Esse era Ciro. Ele também foi derrotado por Davi. E os sírios também de Damasco, sírios de vários lugares, verso 5.
Davi vai vencendo e colocando guarnições, tomando escudos, despojando os inimigos. E no verso 13, diz que ganhou Davi renome, quando ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. Um texto paralelo está em 2 Crônicas 18, ou em 1 Crônicas 18. Eu peço que você abra lá rapidamente. Lá também são narradas as vitórias de Davi, como um paralelo, na verdade, uma outra versão. E diz aqui a palavra de Deus que Davi derrota os sírios de Damasco. Eles vão uns socorrer outros. Os sírios de Damasco foram socorrer os de Zobá, no verso 5, mas Davi os matou. Você vai verificar que tem vários nomes aí, mas no verso 12 diz que também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal. 18.000 edomitas no Vale do Sal. Aqui no título diz que Davi feriu 12.000 homens, e ali 18.000. Há uma disparidade de números, mas não há contradição. Por quê? Porque foram vários exércitos que lutaram contra Israel. Vários grupos, várias companhias de exércitos sírios que habitavam em várias regiões. Então, cada narrador, ele pega aí, ele computa e inclui um número que lhe convém conforme o seu propósito. Foi muito mais, na verdade, de 12.000 ou de 18.000. Mas aqui, no título, está mostrando uma vitória específica de Davi contra 12.000 homens, nesse mesmo lugar, o Vale do Sal. O ponto, meus irmãos, importante é que nós sabemos pelas narrativas, que nós acabamos de mencionar e ler rapidamente, que a campanha final de Davi foi vitoriosa. E esses números conflitantes indicam muitas batalhas distintas em comparação com o Salmo. Mas o que o nosso texto, particularmente o Salmo 60, mostra, que as narrativas não mostram, porque as narrativas elas resumem e vai só dizendo que Davi feriu, que Davi estabeleceu fortalezas, que Davi matou guerreiros, que Davi jarretou cavalos, que Davi conquistou carros, que destruiu e despojou os inimigos. Mas aqui neste salmo nós vamos verificar que as guerras não eram um passeio sobre inimigos fracos e impotentes. Não foi alguma coisa assim que se você vence de 7-1. Não é isto. Na história que forma o pano de fundo do nosso salmo, quando nós estudamos a fundo o contexto histórico e aquelas narrativas, nós podemos observar que enquanto Davi e o grosso de suas tropas estavam empenhados em batalhas ao norte, perto do Eufrates, Edom, que estava no sul, aproveitou a oportunidade para atacar Israel pelo sul e imprimiu algumas derrotas ao exército de Israel. Isso trouxe notícias desanimadoras e causou instabilidade na pátria, de um modo geral. Então, é necessário, mais uma vez, enfatizar que, embora envolvessem batalhas físicas, as guerras de Israel tinham uma dimensão espiritual. Israel era o agente do juízo de Deus sobre as nações pagãs por causa das suas abominações. É Deus quem está julgando as nações, é Deus quem está fazendo avançar o seu reino. Portanto, as batalhas de Davi como ungido do Senhor eram batalhas pelo estabelecimento do reino messiânico. Então, esse salmo, meus irmãos, ele reflete a tensão que caracteriza a experiência dos filhos de Deus em sua guerra espiritual com o mundo. De um lado, você tem a realidade de uma derrota amarga, da perda de território, da necessidade de recuo e da sensação do abandono da parte de Deus. Especialmente o verso 1 e o verso 10. Ó Deus, tu nos rejeitaste, nos dispersaste. Tens estado indignado, ó restabelece-nos. Verso 10. Não nos rejeitastes, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. De outro lado, no entanto, nós temos a reafirmação
de que o Senhor continua governando sobre todas as nações e conduzindo o seu povo em triunfo. Versos 6 a 8, falou: Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém, medirei o vale de Sucote, e assim por diante até o verso 8. Essa dificuldade em conciliar as promessas infalíveis de Deus com a experiência concreta da derrota é uma das grandes lições desse salmo. E essa dificuldade em conciliar essas promessas infalíveis e as derrotas concretas não era nova em Israel. Outros salmos, como o Salmo 44, por exemplo, e o Salmo 89, expressam a mesma perplexidade diante do aparente silêncio de Deus em tempos de crise. No entanto, em meio à lamentação, o Salmo 60 nos ensina que nunca devemos nos entregar ao desespero, mas transformar a nossa dor e as derrotas em oração. Amados, todas as nossas experiências amargas, angustiantes, precisam ser transformadas em oração. Na verdade, uma das razões porque Deus nos permite passar por lutas, angústias, derrotas, frustrações e até quedas, é exatamente para que aprendamos a depender dele em oração. Então, aprenda se você não aprender mais nenhuma lição, lembre disso, aprenda a transformar sua ansiedade, sua tristeza, sua depressão, sua angústia, seu medo e até a sua ira em oração. É assim que você vive as tensões da guerra espiritual que é travada. Reconhecendo, portanto, que a força humana é vã, Davi clama para que o Senhor, que rejeitou momentaneamente o seu povo, volte a agir em favor dele, pois só em Deus está a verdadeira vitória. E essa tensão entre promessa e realidade, ela caracteriza também a experiência da igreja e de cada cristão. Nós somos herdeiros, meus irmãos, das promessas de Cristo. E nós já fomos libertos do império das trevas. Fomos libertos da culpa do pecado. Mas nós continuamos expostos às ofensivas do mundo, da carne e do diabo, que lutam para nos seduzir de volta ou para nos derrubar. Muitas vezes essas forças atacam justamente nos momentos de aparente vitória ou estabilidade. Assim como Edom atacou Israel quando as suas tropas estavam longe, tendo vitória lá mais próximo do Eufrates. Por isso, o Salmo nos ensina a não ignorar a realidade das derrotas temporárias na nossa guerra espiritual, mas transformá-las em oração dependente de Deus. Lembrando que a vitória final pertence somente ao Senhor. É nesse mesmo espírito que o apóstolo Paulo nos exorta a vestir a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo, para resistir no dia mau e para permanecer inabaláveis depois de cada batalha. Isso está em Efésios 6, de 10 a 13. E essa armadura, lembre, o cinto da verdade, a couraça da justiça, as botas do evangelho da paz, o capacete da salvação, na verdade elas significam que a nossa batalha, a nossa guerra consiste em estarmos fundamentados e confiantes nas verdades do evangelho. Verdade, justiça, paz, fé, salvação, não são vestidas por um ato mecânico, mas por uma firme confissão de fé e em espírito de oração. Se você observar o texto de Efésios 6, no verso 18, Paulo diz como nós vestimos essa armadura. Ele diz, com toda a oração e súplica. E para isto, orando em todo o tempo no Espírito, e vigiando, e orando por todos os santos. A oração, como disse certo comentarista, é como o óleo que lubrifica a armadura. Então, é exatamente em oração que nós vamos ganhar, que nós vamos vencer esta batalha. E é justamente este o ponto em que o Salmo 60 nos instrui. As guerras do povo de Deus,
sejam literais ou espirituais, são travadas de joelho. Davi tinha que lutar, tinha que empunhar a espada. Nós não temos que fazer mais isto. Mas Davi ainda assim fazia de joelhos, clamando ao Senhor dos Exércitos. Então eu divido essa exposição em 3 partes, que estão muito bem divididas no Salmo. Primeiro nós veremos o lamento pela derrota, que vai do verso 1 ao 5. Em segundo lugar, veremos a resposta do defensor, versos 6 a 8. E em terceiro lugar, veremos o clamor pela vitória, versos 9 a 12. O que é interessante aqui é claramente, e mais uma vez resumindo a mensagem, você verá que diante da derrota é preciso clamar. E sim, eu posso lamentar a derrota diante de Deus. Eu posso até questionar a Deus de maneira bíblica, de maneira reverente. Mas você tem a resposta de Deus, e Deus fala na sua palavra. Mas em resposta, ou numa tréplica à resposta de Deus, o que é que você tem? Você tem mais oração. A resposta de Deus é para motivar o crente a orar ainda mais agora de maneira confiante e avançando, não mais acabrunhado pela derrota. Este é o movimento que nós vemos. Davi está lamentando a derrota, está ali talvez prostrado de joelhos, o Senhor lhe responde, e Davi agora se levanta para continuar a guerra, mas ainda em oração. Este é o movimento do Salmo. Então, pensando no primeiro ponto, o lamento pela derrota. Observe aí que o Salmo começa com um reconhecimento doloroso. E aqui é a grande lição deste ponto. O que é que Davi lamenta? Davi não lamenta que os inimigos, que a tribo de Edom tenha aproveitado para atacar pela retaguarda, porque a força maior do exército estava lá no norte. Ele não lamenta simplesmente porque Edom imprimiu derrota. Algumas vezes Davi vai dizer isso: os nossos inimigos se levantaram contra nós, Senhor, como tem crescido os meus inimigos, muitos são os meus adversários. Ele fala isso no verso 3, no Salmo 3. Mas este Salmo tem algo peculiar. O que Davi lamenta é o que Deus fez. E o que ele está dizendo aqui é que quem imprimiu a derrota foi Deus. Observe, ele diz: ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Quem dispersa é o exército inimigo. O exército inimigo ataca, e quando o exército que é atacado não pode com o atacante, ele se dispersa, ele se espalha, ele sai correndo, ele foge, e nessa fuga, cada um por si, ele se espalha, ele vai perder a força da sua unidade. Essa é a ideia. Mas quem de fato dispersou Israel não foi Edom, ele foi só um instrumento. Quem dispersou Israel foi o próprio Deus. Esta é a grande verdade. Tu tens estado indignado, restabelece-nos. Então o Salmo começa com um reconhecimento doloroso. Foi o próprio Deus quem permitiu a derrota. E Davi usa verbos fortes aqui: tu nos rejeitaste, tu nos quebraste. Essa palavra dispersar, na verdade, significa quebrar. O Senhor nos quebrou. O Senhor ficou com raiva da gente, o Senhor se indignou. Ele faz com clareza. Não é uma derrota militar casual. Deus está usando o inimigo para disciplinar. A expressão tu nos quebraste pode significar tanto a derrota de um exército em fuga, cujas fileiras se dispersam, quanto a derrubada de um muro em meio a um cerco. A nação, por causa do ataque de Edom, ela se via como um povo vulnerável, e isso era interpretado como evidência da indignação divina. Contudo, o clamor restabelece-nos, mostra que não se tratava de um abandono final, mas de um chamado ao arrependimento e à restauração. Ainda que isto não exclua as causas secundárias, essa é a grande lição, irmãos. Ainda que isto não exclua as causas secundárias, como as tentações de Satanás e do mundo, a força da corrupção restante em nós, e a nossa negligência quanto aos meios de preservação, entenda isto: toda derrota na batalha ocorre sempre por determinação de Deus. Toda derrota espiritual que eu e você temos,
ocorre sempre por determinação de Deus, inclusive para nos disciplinar, às vezes pela nossa empáfia e orgulho, porque estamos bem, às vezes para nos disciplinar pelas nossas negligências ao longo da guerra, pela nossa falta de vigilância, por várias outras razões. Mas toda derrota, embora não anule a minha culpa, a minha responsabilidade, ela decorre sempre da determinação de Deus. E a gravidade da situação que Davi mostra é reforçada pelas imagens do terremoto. Ele usa uma hipérbole aqui no verso 2, o que ele está descrevendo é um terremoto. Não é assim quando você passa, tem derrotas? Quando o crente, por exemplo, tem grandes quedas, parece que tudo rui ao redor dele. Isso acontece às vezes até mesmo com a igreja. Quando alguns de seus membros mais ilustres caem de maneira vertiginosa, provocando grandes escândalos, é como um terremoto, e Davi está descrevendo aqui, como uma terra que se parte em fendas profundas. O país estava abalado até os alicerces. O salmista reconhece, no entanto, que só o Senhor poderia curar as brechas abertas pelos inimigos. Além disso, ele descreve os reveses como coisas severas, no verso 3. Fizeste o teu povo experimentar reveses, ou coisas severas. Nos deixa beber um vinho de atordoamento. É uma palavra usada para descrever muitas vezes a ira do Senhor contra as nações, um vinho que deixa a gente embriagado e nos faz tropeçar como bêbados. Aqui nós temos um retrato vivo da confusão e do pânico que se espalharam entre o povo. No entanto, no meio da disciplina, o salmista vislumbra e nos ensina a vislumbrar a esperança. Ele fala, por exemplo, no verso 4, depois de ter falado: o Senhor nos deu a beber um vinho que atordoa, no verso 4, mas o Senhor também deu um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. O Senhor deu um estandarte que Deus levantou para os que o temem. Esse termo, meus irmãos, pode significar uma insígnia militar, aquelas bandeiras com insígnia que tinha alguma figura representando aquele povo, ou talvez um sinal de reunião. Mas a ideia aqui é que Deus deu um ponto de refúgio. Deus chamou o seu povo para que se agrupe em torno dele, encontrando segurança em sua bandeira. Estandarte é um sinônimo de bandeira também. Ou seja, mesmo quando tudo parece perdido, Davi está reconhecendo que o Senhor oferece um lugar de proteção e um foco de esperança para o seu povo. E é por meio da oração que ele tem esse vislumbre, esse discernimento. Isso aqui, irmãos, equivale, quando ele diz: o Senhor deu um estandarte para que o seu povo possa fugir, equivale ao que Paulo fala em 1 Coríntios 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, vos proverá uma saída, de sorte que a possais suportar. Davi está reconhecendo isto. O Senhor nos rejeitou, o Senhor nos dispersou, mas o Senhor nos deu um estandarte, um sinal para onde nós pudéssemos ir. Então significa que mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor oferece um lugar de proteção e um foco de esperança para o seu povo. Por isso o lamento se transforma em súplica. Esse lamento, ele termina com uma súplica. Veja que ele não começa pedindo nada a Deus, ele começa reclamando, no melhor sentido da palavra: o Senhor nos rejeitou, o Senhor nos dispersou, mas eu sei que isso é a tua ira sobre nós, mas o Senhor também nos deu um escape. E encorajado por isto, ele então clama, verso 5, para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Aqui, essa palavra, observe o contraste, ele começa falando da rejeição do Senhor, mas no verso 5 ele não deixa de crer que aquele ainda é o povo amado de Deus. Entre a palavra rejeição e teus amados, aqui temos a dinâmica da aliança. O povo é corrigido, o povo é castigado, mas não é abandonado. O povo de Deus é humilhado, mas não é esquecido. Ele continua sendo o povo de Deus.
E é isto que precisamos aprender nas nossas derrotas, nas nossas quedas, nos nossos recuos, nas nossas frustrações. Mesmo que nós possamos dizer, Senhor, Tu nos rejeitaste, mas nós ainda somos os Teus amados. Isto é fundamental para resistirmos no dia mau. Em segundo lugar, então, nós temos a resposta do defensor. Neste salmo, há uma resposta quase imediata. E os versos, agora até praticamente o verso 12, eles equivalem aos versos 6 a 13 do Salmo 108. Aliás, o Salmo 108, ele é a junção das partes de dois salmos. O Salmo 57, 7 a 11, e o Salmo 60, de 6 a 12. Eles formam o Salmo 108. Então, você tem aqui, nos versos 6 a 8, a resposta do defensor. Observe que, após o lamento e o clamor, a resposta vem de forma imediata e avassaladora. Falou Deus em sua santidade. Não é à toa que Davi está falando isto. Falou Deus na sua santidade. Aqui é uma expressão carregada de um peso teológico. Por quê? Porque a santidade de Deus é a garantia de que suas promessas não podem falhar. Então Deus é santo, entenda isso aqui porque é uma verdade teológica importante. Deus é santo não apenas porque Ele é puro de olhos, que não pode ver o mal, mas o fato dele ser puro de olhos, que não pode ver o mal, o leva a tomar vingança contra os inimigos do seu povo. Então a santidade de Deus tem um aspecto funcional, porque Ele é santo, Ele é fiel, Ele não mente, e Ele julgará os inimigos do seu povo. Suas promessas não podem falhar. A terra que Israel possuía não era fruto de conquistas militares, mas da fidelidade que Deus prometeu a Abraão. Por isso o salmista não apenas pede vitória militar, ele pede que Deus cumpra plenamente a sua promessa. O Senhor então, em resposta, proclama a sua soberania sobre todo o território de Israel. Observe que ele vai citar do verso 6 até dos versos 6 e 7, ele vai citar regiões de Israel. No verso 8 e 9, versos 8 e 9, ele vai citar nações inimigas. Isso é interessante aqui, porque ele vai mostrar que Deus, você lembra, Davi está tendo vitórias ao norte, mas Edom ataca pelo sul. Então tem derrota ali próximo de Jerusalém. É possível que a cidade tivesse ameaçada de ser invadida. E qual é a resposta de Deus? Não se atemorize o vosso coração. Todo o território de Israel é meu. E os meus olhos estão sobre o meu povo. É isso que ele quer dizer quando ele diz, disse Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém, medirei o vale de Sucote, meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. A terra de Israel é do Senhor. Por isso o Senhor diz, o que Ele está querendo dizer aqui, veja, Siquém e Sucote representam as regiões a oeste e leste do Jordão, associadas à história de Jacó em sua volta da Mesopotâmia. Já a Gileade e Manassés lembram as tribos estabelecidas ao leste do Jordão. Efraim está ao norte, que é escrito com capacete da minha cabeça, porque estava ao norte, né? É como se tivesse um corpo ali dividido. E isso é muito interessante, porque o que você tem aqui é a figura de um guerreiro armado. E ele está dizendo, meu é Gileade, meu é Manassés, e Efraim é o elmo da minha cabeça, porque ficava ao norte, na parte de cima, e era também a principal defesa militar e espiritual do povo. Mas Judá é o meu cetro, por quê? Porque a realeza estava profeticamente confiada a essa tribo. E ao citar cada nome, o salmista está afirmando que a posse da terra é do Senhor, que Israel é apenas mordomo da herança, mas ele está dizendo, Israel é meu. É como se ele dissesse para nós hoje, a igreja é minha, cada membro é meu, aqueles membros que caíram são meus. Aquelas áreas em que a igreja está sendo derrotada,
Eu tenho domínio sobre ela. Todos os seus problemas, todas as suas batalhas, todas as suas dificuldades estão sob meu controle. A segurança de vocês não está em vocês mesmos, mas no fato de que vocês são meus. E vocês são a minha, de certa maneira, a armadura, porque Efraim é o elmo da sua cabeça. Há aqui claramente, irmãos, um vislumbre da doutrina da nossa união com Cristo, porque Ele é o general, Ele é o guerreiro, Ele é Javé, Ele é o comandante. E nós estamos unidos a Ele. Nós, por nossa parte, nos vestimos da armadura de Deus, nós nos revestimos de Cristo, nos revestimos do Evangelho, e Ele nos usa como seu exército para fazer avançar o seu reino. E neste sentido, nós somos seu instrumento de guerra. Essa troca maravilhosa, ela mostra a nossa união com o nosso Rei. E em seguida, o discurso divino, no entanto, se volta também para os povos vizinhos. E aí ele vai tratar os vizinhos não como algo que faz parte da sua armadura, mas como algo que, para onde ele vai se servir de outras maneiras. Ele diz: Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Olha o que ele diz aí: Moabe é a minha bacia de lavar. É um objeto de uso desprezível, reduzido ao serviço humilhante de lavar os pés do conquistador. Essa é a ideia. Edom, ele diz: sobre Edom atirarei a minha sandália. Aqui a figura é como inimigo constante de Israel. Ele é comparado a um escravo sobre quem o seu senhor atira a sandália para ser guardado ou limpa. Ele diz: sobre a Filístia jubilarei, a inimiga tradicional, situada a oeste, os filisteus, é retratada em tom irônico. Em vez de triunfar, ela é convocada a render aclamação ao verdadeiro rei. O retrato aqui, meus irmãos, portanto, é de nações arrogantes que diante de Deus se tornam meros utensílios em suas mãos. Esse quadro grandioso transmite uma verdade essencial, meus irmãos. O Senhor é o defensor de Israel, mesmo cercado de inimigos de todas as nações. Moabe ao leste, Edom ao sul, Filístia ao oeste e Arão ou Síria ao norte. Davi podia crer que o controle estava nas mãos de Deus. Quando o mundo parece fora de controle, a palavra de Deus nos lembra que Deus é o dono das cidades e Deus conhece o futuro de cada nação. E sua soberania não é apenas um consolo teológico, mas é o fundamento da vitória. Irmãos, é muito interessante, aqui eu quero me reportar de novo aos últimos acontecimentos que ocorreram aí após a morte do nosso irmão Charlie Kirk. Eu o mencionei na semana passada. É um guerreiro que foi abatido, é muito interessante, por um rapaz que foi doutrinado, um tiro praticamente na jugular, uma atrocidade inominável, que mexeu particularmente com o país do qual ele faz parte. Deus usou esse fato para fazer avançar o seu evangelho. Centenas, milhares de jovens que cooptados, seduzidos pelo paganismo, pelo progressismo, estão voltando para Deus, tocados pela morte do servo do Senhor. Porque quando vem os vídeos, vem que, embora tenha embates firmes, ele defendia a não violência. Ele conseguia se sentar e conversar pacificamente com 5 ou 6 prostitutas, apenas para mostrar para elas qual é o ideal de Deus, e debater com elas, sem ofendê-las. E centenas, talvez milhares de jovens estão voltando para o Senhor, e outros tantos estão se convertendo após a morte dele. Eu desconfio que ele terá mais influências em sua morte do que teve em vida, imitando, ainda que muito imperfeitamente, o seu Senhor. E sabe o que Deus quer ensinar? Nós não dependemos de governantes poderosos, nunca dependeremos. Nós só temos que pregar o Evangelho em espírito de oração
e mesmo nossas aparentes derrotas, Deus usará para fazer avançar o seu reino. E é por isso que, depois dessa palavra encorajadora de Deus, dos versos 9 a 12, nós temos um clamor pela vitória. Esse clamor ainda lembra a derrota, mas ele já é um clamor de alguém que se encorajou, que se levantou para retomar a batalha depois desse momento. Por isso que a última parte do Salmo, dos versos 9 a 12, ela é marcada por uma tensão entre a fraqueza humana e a confiança em Deus. O salmista olha para a realidade e pergunta: quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Veja, Davi estava no norte, ele soube da derrota no sul. E aí ele fica quebrado, mas ele, depois da promessa de Deus, ele se levanta e disse: agora eu vou marchar contra Edom. E agora nós vamos derrotá-los. E aí ele diz: quem me guiará até lá? Aquela cidade edificada. Você lembra que a cidade provavelmente era Sela ou Selá, a mesma Petra, uma capital de Edom quase inexpugnável, intransponível, porque ela se localizava entre desfiladeiros rochosos. A pergunta expressa tanto a ansiedade de Davi diante da dificuldade quanto a consciência de que sozinho ele não tinha recursos para conquistar essa fortaleza. Em seguida, surge a lembrança dolorosa do aparente afastamento divino. Não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? Mas essa confissão mostra que o povo não ignorava suas falhas, não espiritualizava a crise. Eles reconheciam que a derrota só podia ser revertida se o próprio povo, próprio Deus, voltasse a lutar por eles. Se você está numa posição de derrota, esta é uma palavra para você. Deus ainda está no controle. Levante-se, erga-se, arrependa-se. Lembra de onde caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Assim a oração se ergue com vigor. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão ao socorro da parte do homem. Senhor, é vão o socorro dos exércitos, mas presta-nos auxílio na nossa angústia. É um reconhecimento, portanto, da inutilidade da força humana em contraste com a suficiência do poder divino. E esse clamor, e aqui de novo aprendemos, esse clamor culmina numa afirmação de fé. Depois de falar: Senhor, presta-nos auxílio, e ele vai se fortalecendo, e ele vai orando, e ele vai se aproximando de Edom, e ele vai chegando na fortaleza, e aí então ele brada triunfante: em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. A verdadeira vitória é garantida pelo Senhor. Do lado humano haverá esforço e coragem, porém a vitória é garantida pelo Senhor, cujos pés pisam os adversários. Então a oração se transforma em cântico de confiança. Deus que possui Israel, versos 6 e 7. O Deus que domina as nações, verso 8, também é capaz de trazer livramento para o seu povo. E essa progressão, meus irmãos, é pedagógica. O Salmo começou com a experiência amarga da rejeição, passou pela reafirmação da soberania divina e termina com um cântico de esperança. O mesmo Deus que disciplinou seu povo, agora promete vitória. Cidade inexpugnável de Edom não seria obstáculo quando o Senhor marchasse à frente do seu povo. E eu concluo, meus queridos. O Salmo 60 nos conduz por um caminho que começa no lamento da derrota, passa pela resposta soberana de Deus e culmina no clamor pela vitória e no cântico do triunfo. Ele nos ensina mais uma vez que a vida do povo de Deus é marcada por crises, correções e derrotas temporais, mas também ela é marcada pela voz firme do Senhor que governa sobre todas as coisas, pelo clamor confiante que transforma a fraqueza em esperança. E aqui está o ponto culminante, queridos. É claro que tudo isso aponta para Cristo, porque Ele é o rei guerreiro, do qual apenas Davi era um tipo. Você deve lembrar e ter em mente que em seu estado de humilhação, desde a encarnação até a morte na cruz,
Cristo entrou na batalha suprema contra o pecado, o mundo e Satanás. E em suas batalhas ele experimentou a rejeição, não foi? Ele só bebeu o cálice do atordoamento da ira de Deus. Ele suportou a vergonha e por um momento pareceu derrotado, mas na cruz, onde parecia fraco, ele venceu por nós. E ressuscitado e exaltado, agora reina com todo o poder e autoridade, e em sua vitória nós somos mais que vencedores. Por isso, irmãos, cada oração em tempos de guerra deve nos levar a olhar para Cristo. Ele conquistou a vitória definitiva, e por meio dele podemos lamentar sem desesperar, ouvir a voz do defensor sem duvidar, e clamar pela vitória sem vacilar, porque a batalha já está ganha, já foi ganha em nosso favor. E com isso eu quero trazer 5 aplicações bem rápidas para nós. Primeiro, reconheça a disciplina de Deus nas derrotas. Reconheça a disciplina de Deus nas derrotas. Nem toda crise, nenhuma crise é acaso, ou mera ação fruto da ação de inimigos. Muitas vezes é a mão do Senhor chamando o seu povo ao arrependimento e à restauração. Segundo, busque refúgio no estandarte pactual de Deus. Busque refúgio no estandarte pactual de Deus, nos seus meios de escape. Quando tudo parece abalado, Cristo é a bandeira erguida por Deus. Nele nós encontramos identidade, proteção e direção em meio ao caos. Cristo é o estandarte de Deus. Terceiro, descanse na soberania do defensor. Descanse na soberania do defensor. O mundo parece fora de controle, mas não se engane, todas as nações e acontecimentos estão sob o governo do Senhor, nada foge à sua autoridade. Quarto, ore continuamente, reconhecendo a inutilidade da força humana. Ore continuamente, reconhecendo a inutilidade da força humana. Vão é o socorro da parte do homem. Estratégias e recursos sem Deus são insuficientes, a vitória vem do Senhor, então você tem que dobrar os joelhos. É de joelhos que nós avançamos. E por fim, quinto e último lugar, confie na vitória conquistada por Cristo. O rei messiânico já venceu o pecado, o mundo e Satanás na cruz. Por isso mesmo, em meio às batalhas presentes e às derrotas temporárias, nós podemos viver e lutar, meus irmãos, com a certeza de que a vitória final já está assegurada. Vamos orar? Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela Tua palavra que nos encoraja, que nos ensina, que nos instrui, que nos repreende também. Eu te peço que aqueles que estão aqui, porventura caídos, ou ainda amargando grandes derrotas, possam ser por esta palavra levantados diante do Senhor. E retomem, ó Deus, a caminhada, a luta, a carreira pelo Evangelho. E mesmo aqueles que estão de pé, ó Deus, que devem cuidar para não cair, possam se fundamentar neste salmo para caminharem, ó Deus, e batalharem em oração, e que este salmo nos sirva de orientação para sabermos como orar, e que as promessas, a resposta de Deus a Davi, também seja lida sempre por nós e lembrada como resposta a nós, que o Senhor tem o controle da guerra o tempo todo. É o que te pedimos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito sejam conosco, com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.